Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu quero conversar com você agora sobre a Rússia, logo após o fim da União Soviética, né? Então, nós vamos começar a trabalhar o governo do primeiro presidente que assume após a derrocada da ex-União Soviética, que é o presidente Boris Yeltsin, que governou a Rússia por quase 10 anos. Vamos ver o que aconteceu? Então, pessoal, para a gente começar a entender o que vai acontecer com a Rússia logo após o fim da União Soviética, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo e tentar entender, né, a questão da ex-União Soviética e a transição para a CEI, que é a Comunidade de Estados Independentes, onde a Rússia passa a ser chamada de Federação Russa ou Rússia, como a gente chama atualmente. Primeira história, nós vamos começar aqui, ó. Quando assume em 1985 o presidente da União Soviética até então, Mikhail Gorbachev. Né? Então, Mikhail Gorbachev vai assumir a União Soviética, a presidência da União Soviética, num período muito difícil, um período em que o regime socialista e o modelo econômico adotado pela ex-União Soviética já está começando a entrar em decadência, correto? Então, ele vai propor algumas mudanças, e duas mudanças são significativas. A primeira delas é a chamada glasnost. Glasnost seria a abertura política. Criaria-se mecanismos para que a sociedade participasse mais da vida política da ex-União Soviética. A princípio, era uma proposta de abrir politicamente a União Soviética e colocando um certo grau de democracia e de participação da sociedade nas decisões de governo, correto? Outro projeto apresentado pelo Mikhail Gorbachev foi a perestroika. A perestroika vai ser a proposta de oxigenar a parte econômica. Então, se a glasnost seria abertura política, a perestroika seria abertura econômica. Né? E se envolveria o quê? Envolveria uma certa dinamicidade na economia, prevendo inclusive a abertura da economia para que empresas do lado capitalista, né, em especial da parte da Europa Ocidental, pudessem entrar no território da ex-União Soviética. Então, seria mais ou menos essas duas mudanças significativas. É lógico que essas mudanças não vai agradar principalmente os militares de alta patente, né, e também aquelas pessoas conservadoras mais antigas, que viram o período áureo, o período do crescimento da ex-União Soviética, quando a ex-União Soviética era realmente a segunda potência do planeta, disputando com os Estados Unidos. Agora, já na década de 80, chegando já aos anos 90, a União Soviética está em franca decadência. Então, esse grupo vai fazer um golpe, né, e vão tentar derrubar, tirar do poder o Mikhail Gorbachev. Né? Quem é esse grupo? São os conservadores, as pessoas de mais idade, lá naquele período, juntamente com as altas patentes militares da ex-União Soviética. Então, eles fizeram o golpe, né, chamado de golpe de agosto, ou Putsch de Moscou, tá? E aí, o presidente da Rússia acaba indo para a frente do prédio da Federação Russa, né, porque a ex-União Soviética funcionava assim. Tinha o poder central, que controlava as quase 18 repúblicas que pertenciam à União Soviética, o presidente era o Mikhail Gorbachev. E tinha as federações, no caso a Rússia era uma república que compunha a União Soviética, era a mais importante. Então, só para você entender, Moscou funcionava como a capital da ex-União Soviética e a capital da Rússia propriamente dita. O presidente, na época, da Rússia é o Boris Yeltsin, esse senhor que está aqui, né, subido em um tanque, e ele vai conclamar a população para ir para as ruas de Moscou defender as reformas do Mikhail Gorbachev contra o golpe que os militares e os conservadores estão dando. Então, o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, ele se destaca nesse cenário de resistência ao golpe de agosto implementado pelos militares, como eu disse,
e pelos grupos mais conservadores da ex-União Soviética. Pois bem, o que vai acontecer é que nós vamos ter, obviamente, uma perda do prestígio do Mikhail Gorbachev. Ele consegue vencer o golpe, mas aos poucos ele não tem mais o apoio necessário para continuar com as reformas. Neste período, algumas repúblicas já começam a proclamar a independência, formando federações, e automaticamente a União Soviética já começa a se esfacelar, né? E ele, automaticamente, quem? Mikhail Gorbachev, acaba renunciando, né? E essa renúncia vai levar ao fim a ex-União Soviética. Aqui você tem o presidente da Rússia, que foi a liderança contra o golpe, né? E se destacou nesse cenário político de resistência. Muito bem. O Boris Yeltsin, né? E aí, a União Soviética chega ao final, no término do ano de 1991, né? Ou seja, praticamente na noite de Natal, o presidente Mikhail Gorbachev vai até a emissora de TV oficial e faz um pronunciamento de aproximadamente 10 minutos, e aí encerra-se assim quase 70 anos de história da ex-União Soviética. E aí acaba-se a ex-União Soviética e cada república começa a se reorganizar, a formar as federações que vai dar origem à CEI atualmente, que é a Comunidade de Estados Independentes. Dentro dessa comunidade, a Rússia é a liderança maior, até porque a Rússia ficou como herdeira, né, de quase todo o patrimônio da ex-União Soviética. Pois bem, a Federação Russa, então, continua a presidência, o Boris Yeltsin, que ele vai governar, então, a Rússia até 1999. E ele vai entrar como presidente da Rússia agora sem a União Soviética, sem o suporte da ex-União Soviética, né? Então, ele vai enfrentar dois desafios. Primeiro, superar quase 70 anos de socialismo, né? Como que eu vou fazer a transição de um modelo que vigorou durante 70 anos, né? E rapidamente fazer a transição para o modelo liberal capitalista. Então, esse vai ser um grande desafio que o Boris Yeltsin tem. O outro desafio, não poderia ser diferente, está ligado a esse, é como melhorar a economia do país, né? Mas, ao mesmo tempo, a vida do povo, que nessas alturas estava caótica, praticamente, já quase no final da ex-União Soviética. Correto? Muito bem. O governo Yeltsin vai enveredar pelo neoliberalismo. Então, no plano econômico, a opção vai ser o neoliberalismo. O que significa o neoliberalismo? Em outras palavras, a menor participação do Estado na atividade econômica, né? Agora, veja, durante o regime socialista na ex-União Soviética, o Estado era atividade econômica, né? Toda a produção, toda a geração de riqueza, todos os meios de produção de riqueza e de capital estava nas mãos do Estado soviético. Como que a gente vai, aos poucos, entregar para a iniciativa privada, entregar para os empresários, entregar para particulares, né? Então, a proposta apresentada foi a proposta neoliberal, ou seja, diminuindo cada vez mais a ingerência do Estado na atividade econômica. Isso vai se manifestar na liberação de preços, por exemplo, né? E isso vai ser um grande problema, porque durante quase 70 anos o preço era controlado pelo próprio Estado socialista, né? Então havia um controle do preço, né, dos produtos, né? Por outro lado, vai ter que vender essas empresas estatais, né, através de um amplo processo de privatização. E essas privatizações, elas tinham que ser feitas de tal forma que, obviamente, nem desse a chance para que os nacionais também adquirissem ações nas empresas que estavam sendo privatizadas, né? Então, criou-se um sistema de bônus, né? Como se fosse um boleto, né? Cada russo tinha o direito de adquirir alguns boletos no valor de 10 rublos e ele poderia comprar ações de empresas.
Só para você ter uma ideia, quando chega em 1994, 70% das empresas russas já estão privatizadas e a população russa, grande parte, tinha ações em uma ou mais empresas que foram adquiridas. Só que tem um porém, né? É esse vale, esse bônus que era dado para a população adquirir ações das empresas que estavam sendo vendidas, é óbvio que as empresas que tinham melhor faturamento acabaram sendo adquiridas ou por estrangeiros ou por pessoas mais ricas, né? Que é aquela classe privilegiada durante o regime socialista, apesar da proposta era que não teria uma elite privilegiada economicamente, mas surgiram os altos funcionários, e por causa da corrupção, muitos altos funcionários do governo soviético ficaram extremamente enriquecidos. Então, esses conseguiram adquirir as melhores ações das melhores empresas, das mais lucrativas. Por outro lado, a abertura econômica, né? Permitindo que empresários de outras partes da Europa e até do mundo pudessem se fixar no território russo. Cortes, gastos do governo, por exemplo, cortes na Previdência, né? Então, alterações no regime de aposentadoria e de previdência de um modo geral. O governo deixou de dar subsídios agrícolas, ou seja, incentivo para os produtores, né? Porque, veja, o governo está vendendo tudo que tem, o governo está privatizando, então o Estado russo ele já não tinha mais como arcar com gastos, inclusive com a aposentadoria das pessoas, e muito menos com dar subsídio para os produtores agrícolas, né? Houve também uma política intensa de controle de inflação, que durante o socialismo, os russos nem sabiam o que era inflação, porque era tudo controlado pelo Estado. Agora não, o mercado entrou, então os preços vão oscilar, né? Então vão conviver com uma novidade. Depois de 70 anos, os russos vão descobrir o que é inflação, ou seja, o que é você, no começo do mês, comprar, vamos supor, 1 quilo de batata, e quando chegar no final do mês, aquele mesmo valor que você foi comprar 1 quilo de batata, você compra meio quilo. Essa era uma novidade para os russos, né? Então, o Estado controlava tudo, não havia inflação. Mas de que forma controlar essa inflação? Evitando que as pessoas consumissem muito. Então, elevando taxas de juros. Então, veja que eleva-se as taxas de juros para controlar a inflação, para que não haja consumo em excesso. Automaticamente, o Estado fica sem as empresas, o governo russo fica sem as empresas, o Estado, porque privatizou, automaticamente vai começar uma proposta de aumentar impostos. E aí começa a degringolação da economia da Rússia. Então, veja que no plano econômico, o Yeltsin não foi tão feliz assim. Mas aí, só para você ter uma ideia, olha só, taxa de desemprego na Rússia durante o governo Yeltsin, só para você ter uma ideia. Olha a taxa de desemprego. Começou lá em 91, quando termina a União Soviética, em 5,7%. Veja, quando termina o governo do Boris Yeltsin, né, em 99, com 13,5%. Então, olha o tamanho, olha o crescimento que houve da taxa de desemprego na Rússia nesse período. Então, veja que as políticas neoliberais, num primeiro momento, para a Rússia não foram muito boas. E o presidente Yeltsin não foi muito feliz. Olha outro exemplo, o PIB, que é a soma da riqueza produzida anualmente, o PIB da Rússia, entre 91 e 99. Olha o desastre, ó. O PIB negativo 9%, ó, continua, olha só, menos 19%. Quando chega em 99, uma melhorinha significativa de 6,4%. Então, veja que não houve, na maior parte, né, o PIB ficou negativo. No maior período do governo, né, o PIB, ou seja, a geração de riqueza do país, ficou negativada, né, e isso não é muito bom, tá? E aí, vamos ver então, se ele não foi muito feliz na economia, será que ele foi feliz na parte política? Infelizmente, também não. Pode-se dizer que o governo do Boris Yeltsin foram quase 10 anos
de fracassos, tanto na parte econômica quanto na parte política. Olha só, a corrupção, né? Então, essa corrupção vai ser marcada pela aproximação dos altos funcionários do ex-governo soviético, que ficaram mais ricos, como eles distribuíram os bônus para comprar ações, essas pessoas compravam as ações das melhores empresas, né, que eram mais lucrativas, e automaticamente o que nós tivemos? Nós tivemos uma aproximação da elite, que agora nós vamos chamar de oligarquia russa. Então, a oligarquia russa, que são os bilionários russos, começam a se aproximar do governo. Só para você ter uma ideia, vai ser tão absurdo isso daqui, que quando chega em 1995, 96, você tem um absurdo do governo estar sem dinheiro e os grandes, os mais ricos da Rússia começam a emprestar dinheiro para o governo. Então, veja, o governo privatizou tudo, né? Os mais ricos do país acabaram pegando as melhores empresas, ficaram bilionários de um dia para o outro, e chegou um momento em que esses mega empresários russos, da área de petróleo, da área de energia, começaram a emprestar dinheiro para o próprio governo. E o governo, por que tinha que emprestar dinheiro? Porque o governo tinha que atender a população com saúde, educação, saneamento, né? Mas não tinha mais de onde arrancar recursos. Por quê? Porque não tinha mais as empresas que ele conseguia arrecadar os recursos para transformar em benefícios sociais. Resultado, a pressão popular aumentava e o governo, né, do Boris Yeltsin teve que pedir muito dinheiro emprestado para os próprios mega empresários russos, né? E aí vai começar a ter um movimento interessante. Como o governo não... o que o governo dava como garantia? Mais ações de outras empresas, né? Como o governo não conseguia quitar a dívida com os mega empresários russos, automaticamente eles ficavam com essas empresas mais uma vez. Então, foi virando uma bola de neve. Chegou um momento em que a oligarquia russa praticamente estava controlando a política, né, do governo Yeltsin lá na Rússia. E isso é corrupção, mistura do público com o privado, visando lucros de uma minoria, né? Diante dessa situação, a insatisfação cresce muito entre a população, a fome, a miséria, a pobreza e o desemprego. O Boris Yeltsin começa a usar do autoritarismo, né? E ele tenta pressionar o parlamento, os deputados, a aprovar algumas leis, e os deputados não aceitam. Então, começa uma crise entre o presidente, Boris Yeltsin, e os deputados. Essa crise chega a tal ponto que o Boris Yeltsin chega a dissolver o parlamento e cria a Duma, que nós já vimos em aula anterior o que é a Duma. E ele vai criar um outro parlamento. Isso gerou um desgaste tão grande na imagem do Boris Yeltsin que ele não vê outra saída a não ser renunciar. Então ele acaba renunciando, né, em 1999, e essa renúncia vai ser motivada por esses fatos aqui, ó. A corrupção, o autoritarismo do presidente, a falta de entendimento com os deputados, com o parlamento, e que resulta na renúncia. Ao renunciar, assume o primeiro-ministro, que era Vladimir Putin. Vladimir Putin assume a presidência interinamente, e aí, quando chega em 2000, ele é eleito. E vamos ver a história como fica na próxima aula. Um abraço e até a próxima.